Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Instituição Caminho da Luz, nessa tarde um pouco diferente, em que a gente está fazendo mais uma etapa da comemoração das 51 edições da Semana Espírita. E para a tarde de hoje, a gente está recebendo a Denise Lino, lá da Paraíba. A Denise, que é expositora, articulista, professora, doutora em educação, e a gente está tendo a honra de receber ela aqui para poder falar um pouquinho com a gente nessa tarde. Antes da gente poder iniciar e explicar como é que vai funcionar, a gente gostaria de convidar todo mundo a fazer aquela oração inicial, que a Jocasta, lá do irmão Abrão, vai fazer para a gente, e depois a gente dá sequência nas atividades. Então vamos aproveitar esse momento de confraternização, continuar com nossos pensamentos elevados ao alto, rogando ao nosso Mestre Jesus a paz, rogando a Ele as bênçãos necessárias para conduzir hoje esse seminário com a Denise, que ela também seja abençoada, seja conduzida, que a espiritualidade possa estar conosco, e agradecemos a presença de cada um deles. Agradecemos a presença de cada um aqui presente e que possamos sair daqui com uma bagagem um pouco melhor do que chegamos. Agradecemos sempre ao nosso Mestre Jesus essa oportunidade. Que assim seja, Jesus. Ótimo. Deixa eu explicar então como é que vai funcionar o seminário de hoje. Como é feito normalmente, a gente vai ter duas partes no seminário. A primeira parte vai ser 1h30 de exposição, em que a Denise vai tratar do tema Construtores da Paz, Adultos e Jovens em Interação. E aí, depois disso, a gente vai ter uma pausa de mais ou menos 20 a 30 minutos, no qual vai ser servido um lanche lá embaixo, onde a gente vai poder confraternizar, conversar um pouquinho. E a gente volta para a segunda parte, na qual nós vamos ter um momento de bate-papo, de perguntas e respostas. Por isso, a gente vai disponibilizar alguns papéis para quem quiser anotar, preferir anotar, e quem quiser fazer as perguntas de viva voz na segunda etapa também pode ter essa oportunidade. A gente vai estar nos cantos com os papéis. Então, à medida que o seminário for acontecendo, às vezes surge uma dúvida, só levantar a mão que a gente vai e entrega um papel para depois poder ser formulada uma pergunta. Tudo bem? Então a gente passa a palavra agora para a nossa querida Denise, para ela poder dar sequência em tudo. Som? Isso, acho que nessa altura tá bem. Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que aqui nos encontramos para essa atividade, que eu já nem me recordo bem se ela está marcada há 1 ano ou há 2 anos atrás. Eu lembro que essa vinda para Anápolis, ela está na minha agenda há bastante tempo. Então, eu estou muito feliz de ter vindo aqui para essa atividade agora à tarde, para a atividade da noite. E conforme eu estava dizendo para o Renato, que me trouxe do hotel até aqui, ontem, quando eu estava no aeroporto, me bateu uma dúvida, assim, Anápolis, cidade de Ana, né? Que Ana é essa? E fiquei com aquela dúvida, e hoje cedo foi a primeira coisa, eu fui na Wikipédia procurar o que significa, quem era essa Ana, né? E foi uma grata surpresa identificar no que está escrito nessa página da internet a origem dessa cidade, que remonta exatamente a malas que caíram de uma mula, e uma delas, que tinha a imagem de Santana, não pôde ser resgatada. Então, acho que a proprietária da mala teve, de fato, uma excelente intuição. Era para aquela mala ficar nesse lugar, né? Certamente havia um plano espiritual para essa cidade, para essa região que nos acolhe hoje, e é assim com muita alegria, muita expectativa de um trabalho muito cercado pela espiritualidade que nos encontramos aqui nessa tarde. Confesso também que eu me preparei assim para aquele frio, porque durante a semana eu fui acompanhando o tempo e foi anunciando que vinha frio. E hoje pela manhã, quando eu acordei,
eu conferi o tempo, logo cedo estava 14 graus, com previsão de chegar a 8. Para um bom nordestino, isso sinaliza o seguinte, vai esfriando. 14 vai chegar a 8. Então, eu escolhi logo a roupa mais quente que eu tinha para vir agora à tarde. Aí eu já estou com aquele calor, né? Então, eu não sei vocês, mas eu estou torcendo para que o frio chegue, porque eu trouxe as roupas mais quentes que eu tenho para usar, e eu espero usar, né? Porque se ficar quente aqui, a situação vai ficar bem difícil para mim. Então, nós vamos começar, vou só localizar aqui uns slides, para ficar mais fácil de a gente ir passando e colocando. Eu não sei se esse seminário está sendo transmitido ao vivo ou se está sendo gravado, né? Se estiver sendo transmitido, né, os internautas recebam o nosso abraço, o nosso desejo de que, mesmo à distância, a vibração dos bons espíritos possa chegar até vocês. E se estiver sendo gravado e alguém vá nos assistir na sequência, que da mesma forma que ao acessar essa gravação possa também sentir a vibração dos bons espíritos que aqui se faz. Então, nós pensamos nesse seminário já há algum tempo, porque o título dessa Semana Espírita, relativo à paz, é um título bastante sugestivo. E muito curioso também que, para essa Semana Espírita, tenham sido convidadas só mulheres. Eu não sei se isso foi proposital dos amigos que estavam elaborando o seminário, ou se foi uma coincidência, os nossos amigos expositores não estavam com tempo para acompanhar a programação que aqui estava colocada. Mas é muito significativo que isso tenha sido assim montado, né? Uma semana espírita só com mulheres, e essa temática da paz, porque nós precisamos, como mulheres, pensar exatamente qual é o nosso papel em relação à paz. Nós que ocupamos na família os lugares de mãe, de esposa, de filha, de companheira, de irmã, de tia, enfim, qual é o nosso lugar nessa construção da paz. E hoje pela manhã, trocando umas mensagens com a nossa equipe de trabalho na nossa instituição, um grupo que temos várias pessoas, acho que a minha equipe menor, uma equipe que tem umas 8 a 10 pessoas, e aí um companheiro foi que percebeu, né? Os demais não tinham percebido. Um seminário só com mulheres. Aí uma outra amiga disse assim, mas as mulheres vão dominar o mundo. Aí todas as mulheres do grupo já começaram a aplaudir no WhatsApp. Eu disse, gente, vamos pensar em algo menos beligerante, né? Porque senão a gente volta para a polaridade, a gente volta para a inversão, volta para o lugar de que um oprime, o outro é oprimido. E com Jesus a lição não é a do revide, a lição é a da inclusão, de identificarmos os nossos lugares, quais são os nossos papéis, quais são as nossas funções, qual é o nosso propósito. Então, é nesse espírito que aqui estamos. Eu vou só abrir o slide aqui para a gente poder começar essa tarefa. Eu deixei aberto numa outra forma, mas não ficou muito boa a resolução. Deixa eu só localizar aqui uma melhor resolução para a gente já começar a passar. E aí, com o computador, é sempre assim. Quando a gente está precisando, as coisas somem, a gente não enxerga, né? Quem lida com o computador sabe bem o que é isso. E o meu arquivo acabou de sumir, mas eu trabalhei com ele hoje pela manhã, então ele está em algum lugar aqui. Deixa eu só me concentrar um pouquinho, porque eu estou um pouco envergonhada, que não estou na frente de vocês e não estou achando o que eu queria, então vou pedir só um pouquinho de compreensão para vocês. Senão eu volto lá no que não estava muito bom e... está aqui. E a gente vai... tem até uma pasta com o nome Anápolis, então vocês verão, né, que eu trabalhei com carinho nesse material. Então, vamos pensar um pouco sobre esse tema, e ao chegar aqui eu achei bastante significativo que nós tenhamos aqui um auditório com um público adulto, e não tenhamos tantos jovens. Temos alguns jovens adultos, mas não temos muitos jovens, mas é bem importante que estejamos aqui como adultos, para pensar nesse tema, porque, na verdade, esse tema supõe uma interação muito maior.
hoje pela manhã, concluindo as leituras para esse seminário, eu pensei que talvez na redefinição do título, numa nova oportunidade de estudo, nós possamos falar numa ecologia de interação. Porque estar no mundo não somos apenas nós, os adultos e os jovens, mas também as crianças, os recém-nascidos, os idosos, os adolescentes. E essa ecologia de interação, ela é muito importante para que nós possamos pensar naquela direção que eu mencionava antes, né? Qual é o nosso papel, qual é a nossa função? Então, eu gostaria de começar esse seminário apresentando 3 histórias que são conhecidas de todos nós. Na verdade, eu vou revisá-las, porque todos nós já a conhecemos. A primeira história é um conto de fadas que, segundo os registros dos teóricos da literatura, data lá da Idade Média. Talvez até seja um conto cuja origem esteja um pouco mais atrás na Idade Média, mas naquele momento já era possível perceber no que nós temos de registro da cultura europeia que havia uma narrativa sobre uma menina que saía para desempenhar uma tarefa destinada pela sua mãe, que todos nós sabemos é a tarefa de ir à casa da avó, levar uns doces e realizar essa tarefa através de um caminho que tinha um perigo. E essa tarefa, ela atinge o seu clímax quando essa garota do Chapeuzinho Vermelho chega à casa da avó. Supostamente a tarefa estaria concluída, mas é aí onde tudo começa a supostamente dar errado, até que tem um desfecho feliz. É uma história que nós já conhecemos. Gostaria então de revisar essa história a partir desse conceito de arquétipos. Quais são os grandes modelos que aí aparecem? Nós temos um modelo de mãe, que dá uma tarefa para uma filha. Nós temos uma criança que desempenha uma tarefa. Nós temos o mal que está personalizado no animal, tido como perigoso. E nós temos uma presença masculina, que é a presença que faz o resgate ao final. E nós temos um outro personagem que supostamente é o personagem que é vulnerável na história, que é a avó. Então, essa narrativa da Chapeuzinho Vermelho, ela já fala um pouco naquela ecologia das interações a que nos referimos no início. Nós temos uma criança, temos adultos e nós temos um idoso. Porém, nós precisamos começar a problematizar nessa história quem de fato era a criança. Porque, pensando bem como adultos, qual mãe, qual pai daria para a sua filha uma tarefa tão perigosa de ser realizada? Uma tarefa em que ela precisaria ir por um caminho que, pelo próprio nome, não é uma estrada, é uma floresta, que tem todos os seus perigos, todos os animais peçonhentos, ferozes, enfim, tudo que é perigoso numa floresta não é exatamente um lugar de abrigo, pode se tornar, diante de um perigo maior, não é exatamente um lugar de habitação, pode se tornar numa circunstância adversa, mas que mãe daria para essa criança, para uma criança uma tarefa desse porte? Então, nós já começamos a problematizar essa história, que todos conhecemos, verificando nessa relação da mãe e da criança o que se chama de uma inversão de polaridade. Nós já passaríamos a perguntar quem é, nessa relação, o adulto e quem é a criança. Porque é uma criança que está executando uma atividade que supostamente não é para a sua idade, para as suas habilidades, para o seu nível de responsabilidade. Por certo, se nós fizéssemos aqui uma pergunta nesse auditório, todos nós teríamos algo para relatar de atividades improváveis que fizemos durante a infância, que por vezes os nossos pais, talvez na sua ingenuidade, no seu desconhecimento, ou porque aqueles eram outros tempos, eles nos deram tarefas que não eram necessariamente tarefas de criança, mas eram tarefas de adultos. Mas aqueles eram outros tempos. Ainda assim, nos dias de hoje, nós encontramos muito essa inversão da polaridade. Quem é o adulto, quem é uma criança. Só para exemplificar, outro dia eu entrei numa farmácia, estava numa farmácia,
E em seguida entrou uma senhora, uma mãe, uma jovem mãe, com uma criança de talvez 1 ano e 8 meses, 2 anos no braço, acompanhada de um menino que deveria ter no máximo uns 5 anos. E eu estava lá escolhendo os meus produtos, e ela também com o outro balconista, e eu vi quando ela disse assim: fulano, vá no carro e pegue minha carteira que está embaixo do banco do carona. É uma farmácia que tem um estacionamento grande à frente, e o menino foi, e ela de longe destravou o carro, de dentro do estabelecimento, destravou o carro, o menino foi, e daí a pouco eu percebi quando o menino voltou, e disse assim: eu não achei. E ela olhou para a criança rispidamente e disse: está lá, volte e vá pegar a carteira. E aí eu já comecei a ficar atenciosa àquele diálogo, que no mínimo me chamava a atenção. E eu comecei a escolher, olhar uns outros produtos que eu nem tinha interesse. O menininho foi lá, nem era um garoto, era um menininho, voltou e disse: eu não achei. Ela disse: eu vou lhe mostrar como a carteira está lá. Com uma criança no braço, ela saiu puxando a outra criança, foi lá, e quando ela voltou, eu tinha ouvido a batida da porta do carro, achei que ela tivesse fechado o carro. E por alguns segundos eu me desconectei daquela situação. Depois eu olhei na farmácia, porque estávamos apenas nós, um salão mais ou menos como esse, estávamos apenas nós e os balconistas, e ela estava só com o bebê no braço. Eu então fui para o caixa, e aquilo começou a me intrigar, e eu perguntei para a operadora do caixa: você viu o menino que foi para o carro? Ela disse: vi. Eu disse: e ele voltou? Ela disse: não, o menino ela trancou no carro. Aquilo imediatamente me deu um impacto. Eu fiz essa mesma cara que a amiga está fazendo ali, né? Aquela cara do WhatsApp. Né? Eu disse: mas como? Isso era meio-dia, estava aquele sol a pino e não era um dia frio. E aí eu paguei as minhas compras e fui para o carro pensando assim: isso daria conselho tutelar. Na mesma hora que eu fui caminhando para o carro, o meu carro estava lado a lado com o dela. Eu pensei assim: eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu dei mais 2 passos e disse assim: mas eu sou evangelizadora, eu sou professora, eu sou adulta. Aí eu voltei e disse assim: senhora, o seu filho está no carro. E eu nem conseguia ver o menino, porque era daqueles carros com a janela com vidro bem preto, aquela película bem preta. Ela disse: ele está lá. Aí eu disse: não faça isso com o seu filho, porque a senhora está criando um menino medroso. Ela disse: mas ele vai ficar lá para aprender. Eu disse assim: mas não desconte a sua raiva nele. Aí ela me olhou assim, eu acho que quase para me bater, quase para perguntar: o que é que você tem a ver com isso? Né? De onde você saiu? De que planeta você é? Aí eu disse assim: a senhora está criando um menino medroso. E tive vontade de dizer o restante que eu tinha pensado, mas eu não disse o que eu tinha pensado, eu só polidamente disse assim: tire o seu filho do carro, que está muito quente. Mas o que eu pensei para dizer a ela era: no futuro, quando ele bater em alguma mulher, provavelmente ele estará descontando a raiva desse dia. Porque ele estava com uma tarefa que não era para uma criança de 4, 5 anos. Ele tinha que ir no carro, abaixar-se, olhar embaixo de um banco escuro, num tapete preto, e achar uma carteira preta. Se ele tiver qualquer grau de miopia, de problema visual, ele não vai achar, e ele não ia achar, porque ele não tinha nem 6 anos. Então, é a narrativa da Chapeuzinho Vermelho nos nossos dias. O menino foi pela floresta, porque ele saiu pela farmácia sozinho, ele foi para o estacionamento, que é um lugar perigoso, poderia manobrar um carro, é um estacionamento que tem 2 entradas para 2 ruas movimentadas na cidade, e ele deveria executar uma tarefa lá difícil. E ele poderia, inclusive, se encontrar com o mal no caminho, porque quem garante que um assaltante não entraria ali naquele momento, naquela hora? Felizmente, não entrou. E aí, depois que eu já tinha sugerido àquela mãe que ela tirasse o filho do carro, eu fui embora, era meio-dia e pouco, e pensei ainda em ligar para o conselho tutelar, porque foi uma situação que me tocou muito o coração, porque nós vivemos essa inversão de polaridades.
E nesse conto que remonta à Idade Média, nós temos exatamente isso, essa inversão de polaridades. Nós temos uma ausência de uma figura materna, porque a mãe mandou o Chapeuzinho Vermelho fazer tal coisa, mas onde estava a figura paterna, que é recuperada no final do conto pela figura do caçador, que é o herói que vem salvar a menina e a avó. E quem era essa avó, esse idoso, que estava morando sozinho, que precisava de cuidados, e que uma criança era que ia servir de companhia, de cuidadora para essa avó. Então, nós encontramos nessa narrativa, além de outros elementos simbólicos, esses indícios de eventos que ocorreram e que ocorrem e que são próprios da nossa condição de adultos imaturos. E aí vamos nos lembrar, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos ainda num mundo de provas e expiação. Portanto, num mundo em que os espíritos não são amadurecidos, no sentido psicológico da expressão. Nós estamos a caminho, com muito esforço da parte de alguns e com muita inconsciência da parte da grande maioria de nós que aqui estamos. Então, trocamos as polaridades por vezes e crianças passam a fazer tarefas de adultos. E depois nós conseguimos recuperar, mais adiante, quando essas lacunas da presença adulta, do cumprimento de funções, do exercício de papéis, se mostram lá na frente em toda a fragilidade, quando adultos supostamente muito fortes estão, na verdade, demonstrando as suas fragilidades. Isso não significa dizer que ser adulto significa ser perfeito. Significa dizer que ser adulto é uma condição evolutiva que nos chama a atenção para o entendimento de quais são os nossos papéis, quais são as nossas funções no mundo. Me lembro agora do grande expositor Raul Teixeira, que certa vez, respondendo a perguntas de pais sobre os seus filhos, um pai havia lhe proposto uma pergunta e dizia assim: eu não consigo corrigir o meu filho porque quando eu era jovem eu cometi os mesmos desatinos que ele está cometendo agora. E eu lembro de Raul ter dito para ele: mas você precisa assumir a sua condição, dizendo para o seu filho que você cometeu esses mesmos desatinos e hoje, como adulto, como pai, tem consciência deles e é seu papel advertir o seu filho. Então, ser adulto é ter essa compreensão, não é nos pedir uma perfeição, não é achar que nós somos melhores do que os jovens. Talvez nós tenhamos em algumas temáticas mais experiências, mais vivências do que eles, mas precisamos assumir o nosso desafio de amadurecimento psicológico. Um outro arquétipo muito comum e que aparece nas crianças e nos adultos, sobretudo, por incrível que pareça, adultos, é exatamente o arquétipo de ser o eterno menino, que é a história do Peter Pan, que aí já não é um conto que remonta à Idade Média, mas é um personagem da literatura inglesa do século XIX, uma história inicialmente escrita, de fato, para crianças, para o teatro, mas cujo autor teve a sensibilidade de perceber e de representar nesta personagem os adultos que colocam muitos obstáculos ao seu processo de crescimento emocional e espiritual. Porque a história do Peter Pan é a história do menino que foge para a terra do nunca, que tem a sua fada, a sua amiga Sininho, porque lá nessa terra mágica e encantada, ele vai viver o tempo inteiro brincando. Ele vai sair de uma aventura, de uma brincadeira para outra. Nós observamos nas crianças, por exemplo, na faixa entre 8 a 9 anos, e às vezes nos meninos mais, talvez, do que um pouco mais do que nas meninas, ali entre os 12 a 14 anos, uma espécie de síndrome de Peter Pan, que é uma dificuldade, por exemplo, de assumir as responsabilidades escolares. Vejamos que, nas crianças, o retorno ao período escolar, depois das férias, é, por vezes, um retorno difícil,
porque houve um período de férias, de muita brincadeira. Às vezes as crianças, mesmo no período escolar, elas têm uma dificuldade em casa de fazer as tarefas escolares, porque querem, não é, brincar. E todos nós, os adultos, sabemos que as crianças ficam 5 minutos ocupadas com um brinquedo, e depois de 5 minutos já é outro, já é outro, já é outro. Mas, enfim, é uma ocupação, não é, dessa fase infantil. E ali na entrada da adolescência também, às vezes, há essa dificuldade de mudança de fase, de passar para uma etapa, por exemplo, escolar, com mais matérias, com mais seriedade. É muito comum no início da entrada do ensino médio, ali por volta do 6º, 7º ano, os pré-adolescentes e adolescentes apresentarem muitas dificuldades. Até aí tudo bem, digamos, porque é uma transição natural. O complicador passa a ser quando, na vida adulta, nós continuamos como crianças. Nós continuamos resistindo às responsabilidades. E aparece aí, então, um fenômeno recente da psicologia denominado de adultescência, que são as pessoas adultas, algumas, inclusive, já plenamente portadoras do seu trabalho, da sua fonte de renda, mas que querem permanecer eternamente brincando. Então, é de uma festa para outra, é de uma aventura para outra, é aquela pessoa que saiu de uma experiência, de um turismo de aventura e já começa a pagar a próxima viagem, é aquela pessoa que está em todas as baladas, ou então é aquela pessoa que, mesmo adulta, continua comprando e tendo e se endividando, porque aí aparecem outros sintomas psicológicos bem mais graves, se endividando com brinquedos cada vez mais caros, então, carros, joias, o que está na moda hoje, para o nosso assombro, coleção de armas, e continua nessa síndrome do Peter Pan, a eterna criança, sem assumir as responsabilidades de adulto. Ou é aquele adulto, por exemplo, aos 35, 40 anos, mais ou menos, que se separou e volta, né, à vida de adolescente, 14, 15 anos. Está em todas as baladas, está em todas as meninas, está em todas as redes sociais, enfim, uma eterna brincadeira. Então, isso demonstra um comprometimento psicológico, por vezes, muito caro, muito danoso para essa pessoa. E ainda para terminar essa fase inicial da nossa fala, um outro arquétipo comum, né, entre adultos e entre jovens, narrado pelo próprio Jesus. E aqui nós vamos nos ancorar na narrativa que está no Evangelho de Mateus. É a chamada história do moço rico. Alguns tradutores colocam que um homem foi encontrar-se com Jesus. Recentemente eu achei uma outra tradução que dizia no início, alguém propôs uma questão ao mestre. Na sequência, retoma como o moço rico. Mas muitos tradutores colocam o moço rico. E a obra do espírito Amélia Rodrigues, pelo médium Divaldo Franco, faz referências muito claras ao moço rico. Qual é a narrativa, para a gente se lembrar aqui? Foi a de um jovem que procurou Jesus para lhe propor uma questão, que era a questão essencial da sua vida, que era a questão das escolhas. Senhor, o que fazer para ganhar o reino dos céus? E aí Jesus lhe responde, cumpra o que está dito na lei, cumprir os mandamentos. Quais são os mandamentos? Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus responde então para o jovem, faze isso e viverás. E o jovem tem ensejo de ainda responder a Jesus dizendo, mas eu faço isso desde o alvorecer da minha juventude. E aí Jesus então encerra dizendo, então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E, na sequência, né, os discípulos que acompanhavam Jesus ali na narrativa de Mateus ficam surpresos pela resposta final do mestre, porque parecia impossível que aquilo fosse ocorrer. Nós vamos nos deter, então, na análise desse encontro do moço com Jesus. Vejamos como é simbólico. É um jovem que vai à procura do mestre.
E ele tem uma questão muito séria para propor. É o que fazer para entrar no reino dos céus, né? O reino dos céus é exatamente o símbolo de tranquilidade, de passividade. É o símbolo de uma sintonia espiritual fina, digamos assim, para usar aqui a nossa linguagem espírita. Se nós fôssemos traduzir, digamos, num dialeto espírita, nós diríamos: Senhor, o que é que eu faço para ir para nosso lar no ministério da união divina, que parece ser o mais top entre os tops de nosso lar. É para lá que eu quero ir. E aí Jesus, então, nos dá um conjunto de preceitos, né? Você precisa conhecer a literatura, né, espírita, precisa, né, honrar as leis divinas. E aí nós começamos a responder: mas eu faço tudo isso. E aí Jesus, como se nos respondesse, né, mas está fazendo exteriormente. É preciso fazer isso interiormente. Porque não era uma questão, e não é uma questão, de cumprir a ritualística, o social, de ir para o templo, de vir para o centro espírita, de ir para a igreja católica, de uma vez por mês ou uma vez por semana, participar de uma campanha do quilo, ou então, como eu observei nos slides inicialmente, vir ajudar na limpeza da instituição, deixar esse piso brilhoso, né? Quando eu entrei aqui, pisei nesse piso encerado, eu imaginei: estão todos no ministério da união divina, os que enceraram, né? Se quiserem uma sugestão, não reponham um porcelanato em cima desse piso. Deixa assim, deixa esse piso encerado para ter trabalho para o pessoal limpar e encerar o piso, né? Então, era uma questão como essa, era uma questão de escolhas. O que é que eu faço? E é significativo que seja um jovem que diga assim: Senhor, eu estou perdido. Qual é o caminho da minha vida? Porque o mundo está me dizendo que é bacana quem faz corrupção. Quem tem dinheiro e, para ter mais dinheiro, compra pessoas, segredos de Estado. O mundo está dizendo que, para eu ir adiante, eu dei as costas à minha família. O mundo está me dizendo que, em função de um objetivo, não importam os meios. E que é possível, inclusive é lícito, matar, inclusive. O mundo está me dizendo isso. Quando eu abro, Senhor, as páginas das redes sociais, tem muito mais like quem faz isso do que quem se mantém em relação aos valores. Aqueles valores que eu aprendi na minha família. Isso foi uma família espírita, evangelho no lar, ser fraterno, ajudar os mais necessitados, orar pelos sofredores. Mas como então viver num mundo em que esses valores não são respeitados? Ou, por exemplo, o jovem que recebe o convite dos amigos para, na sexta-feira ou no sábado, ir para a balada, e ele diz: não, mas na minha casa tem evangelho no lar, na minha instituição tem palestra espírita, ou esse é o meu horário da evangelização. Ele não vai receber muitos likes, não, ele não vai receber muitas curtidas, ele vai receber a pressão do grupo para ir para a balada. Então, o moço rico, ele tinha questões que os nossos jovens têm. Ele tinha questões que nós, os adultos, temos. Deixa eu pousar para as fotos, que aí o povo das fotos já fica tranquilo e eu fico também, né, focada. Vamos lá, foto boa. Depois vocês dão os likes, tá? Então, cadê? O outro guardou a máquina mais poderosa, né, que eu estava bem concentrada na hora que ele estava aqui. Então, seguindo. Então, o moço rico, ele tinha questões que os nossos jovens têm. E que nós temos, né? Porque, Senhor, o que é que eu faço, né? Nesse mundo em que, nas redes sociais, nenhum casal tem problema, nenhuma família tem embates, todo mundo está de férias. Porque esse é um dos problemas das redes sociais. Quem é que está trabalhando? Batendo ponto. Não, as pessoas postam as festas do local de trabalho. Postam o ápice, a meta alcançada no local de trabalho. Mas quanto tempo foi necessário para que uma meta fosse atingida? São necessários 365 dias descontados as folgas para que ocorra um período de férias. Ninguém vive de férias. E quem vive de salário pode ficar 30 dias de férias tendo, além das despesas ordinárias, as das férias,
Porque pensa numa coisa cara, é férias. Porque além daquilo que a gente já tem como despesa, outras despesas, as das férias, que às vezes a gente divide em 12 vezes. Aí quando se acaba a despesa das férias anterior, começa a nova. Mas é isso que, postado nas redes sociais, dá muito ibope. E ao dizer isso, eu não estou fazendo uma condenação às redes sociais. Eu estou fazendo uma advertência às dúvidas que nós vivemos como adultos. O que é que eu faço, Senhor? Enfim. E aí Jesus, então, diz, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Ou seja, se desfaça disso, dessas coisas menores, e deixe que aqueles que de fato são toscos de espírito, de sintonia, de espiritualidade, de criatividade, de percepção humana da vida, tome conta disso, venha e siga-me. E é possível fazer um excelente uso das redes sociais seguindo a Jesus. Recentemente, uma amiga me contava da iniciativa do Jardim das Oliveiras, que é a instituição a qual Alberto Almeida está ligado, que construiu uma plataforma de cursos à distância que permitem um processo de educação de fato à distância, participando e interagindo nos cursos. E está lá numa rede social. Então, voltando para o moço rico, nós vamos encontrar essa dúvida cruel. O que fazer? E mais ainda, o que fazer para se pacificar? Porque o mundo está dizendo uma coisa, eu faço o que o mundo diz e eu não fico em paz. E como eu sou muito imaturo, quando eu não faço o que o mundo pede e eu faço o que os meus valores, a minha formação, o meu projeto reencarnatório diz que é para eu fazer, eu não recebo as curtidas, os likes, eu sou visto como diferente, e quando eu fico à margem no grupo, eu não me sinto bem, porque eu sou psicologicamente imaturo. E Jesus faz esse convite, que é um convite de uma ruptura na nossa existência, mas não é um processo de ruptura abrupto, é um processo de construção de um entendimento do que somos nós, de qual é o nosso papel no mundo. E aí, como dissemos, o espírito Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, narra o final da história do moço rico, dizendo que ele não optou por aquilo que Jesus lhe sugeriu naquele momento, e ele foi aos jogos, porque ele era também um atleta, e ele foi para os jogos, e ele desencarnou nos jogos. E aí, vou deixar só esse pequeno spoiler, como dizem os jovens, essa visão geral do final, e aí vocês procuram na obra de Amélia Rodrigues, acho que está em Quando Voltar à Primavera, para ver como foi esse desfecho do moço rico com Jesus. Então, esses três arquétipos, né? A inversão dos papéis, adulto e criança, quem é adulto, quem é criança, que tarefa a gente dá para a criança e qual é a tarefa do adulto, o papel de ser a eterna criança, que é o caso do Peter Pan, viver brincando para sempre, achando que a vida é uma festa e que nós somos os participantes principais da festa, e, por fim, essa dúvida da escolha, que caminho seguir, elas nos ajudam a pensar esse momento tão especial da nossa trajetória na Terra, que é estar na Terra, neste mundo de provas e expiação, conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse momento de transição aguda. E nos lembramos de Jesus, e aqui pegamos a narrativa de Marcos, no seu capítulo 13, versículo 33, que é a narrativa do sermão profético, em que Jesus nos anuncia que esses tempos viriam, que nós deveríamos ficar atentos, mas nós não saberíamos quando esse tempo viria, nem quanto tempo essa transição demoraria, porque nós já estamos há bastante tempo no processo de transição. Talvez desde que Jesus veio à Terra, que nós estejamos numa lenta transição, que aí nos últimos, talvez 100 anos, 70 anos, 50 anos, e nos últimos 10 anos, mais especificamente, nós temos tido sinais muito claros de uma transição na Terra. Uma transição que aí, conforme Allan Kardec, lá no livro A Gênese, nos apresenta, é uma transição que não é mais pelos cataclismas físicos na Terra. Embora nós estejamos acompanhando, por exemplo, mudanças climáticas, né?
promete um frio intenso aqui para Anápolis e faz um sol desse, um calor, né? Chove em São Paulo, chove em João Pessoa, chove em Olinda, em 2 dias o previsto para um mês. Hoje faz exatamente 3 semanas que eu estava em Olinda, no seminário, e eu estava com uma roupa mais quente do que essa que eu estou agora, por incrível que pareça, quem assistiu o vídeo lá viu, porque era algo inimaginável para Olinda. Chovia, que não é o mais inimaginável, mas fazia muito frio em Olinda. Choveu num final de semana, o esperado para o mês de junho inteiro. Uma chuva torrencial. Em João Pessoa, no mês de junho, praticamente no mesmo final de semana, choveu em 36 horas o esperado para 30 dias muito chuvosos. E choveu ontem em São Paulo o esperado para o mês de julho. Então, os cataclismas, eles existem, mas eles não são mais daqueles que, com um cataclisma, muda-se a face do planeta. Nós temos mudanças na natureza decorrentes da forma como nós estamos ocupando essa natureza. Mas o mais importante são essas revoluções a que Kardec chama de um tempo chegado em que as revoluções, as convulsões, elas se dão no seio das humanidades. É a expressão lá de Kardec em A Gênese, nesse texto, os sinais dos tempos, ou os tempos são chegados. Então, nós estamos falando de um progresso moral, porque nós estamos falando de um tempo em que as noções de ética, de progresso, de direito, de certo e errado, elas estão vindo à tona recorrentemente, em todos os grupos sociais, em todas as temáticas, em todas as dimensões. Nós estamos, nesse momento, quase que enfastiados, mas ainda estamos convivendo, mas quase enfastiados do mal, enfastiados da opressão, enfastiados das separações, das exclusões. Está chegando um momento para a humanidade em que não é possível mais continuar assim. E aí nós estamos falando dos sinais dos tempos. Em O Livro dos Espíritos, nós temos uma questão muito interessante, em que Kardec pergunta aos espíritos até quando, não é, nós estaremos com o mal. Sim, convivendo, porque às vezes nós nos sentimos aquele chapeuzinho vermelho da história. Ora, eu estou só cumprindo uma tarefa, tenho que ir por um caminho perigoso e ainda me encontro com o mal. Quando é que o mal deixará de ser essa ameaça para mim, para a minha família, para o grupo social, para a humanidade? E aí os espíritos que assessoravam a Kardec vão dizer quando os homens se enfastiarem do mal. Então, é quando nós dermos um basta, quando nós aceitarmos que, olho por olho, dente por dente, a humanidade ficará cega, como disse Gandhi. Essa frase é de Gandhi, olho por olho, e a humanidade terminará cega. Lá atrás, quando a gente volta na história da humanidade e compreende que essa regra, né, olho por olho, dente por dente, ela significou, num dado momento, um progresso na Terra. Porque a coisa era mais ou menos assim: se alguém me afrontou e dilacerou o meu olho, cortou o meu braço, destruiu a minha família, eu me sentia no lugar, no direito de ir lá sozinho ou arregimentar companheiros, subalternos, capangas, seja lá quem fosse, e não apenas destruir o braço do outro, mas destruir os seus 2 braços, destroçar a sua família e queimar a sua terra. Então, era uma violência desmedida. Quando nós chegamos a conquistar o patamar de olho por olho, dente por dente, nós conseguimos um patamar moral que diz, espera aí, é 1 por 1, na justa medida. Mas nós já estamos nesse patamar moral há muito tempo. E o que nós já concluímos é que, olho por olho, como disse Gandhi, a humanidade terminará cega. E nós precisamos avançar para um outro patamar, porque nós estamos aprendendo que a vingança não aplaca a nossa sede. A vingança é uma água salgada, no particular e no coletivo, que nós tomamos e não mata a sede.
nós já temos indícios suficientes de que o perdão é uma água profundamente saborosa, cujo pequeno gole é capaz de praticamente aplacar a sede. E um perdão mais amplo, ou seja, tomar mais dessa água, não apenas aplaca a sede, mas pacifica, serena, promove concílios, retornos, restaura situações. E nós estamos entendendo que Jesus estava absolutamente lúcido, como esteve em todos os momentos, quando nos disse que era preciso reconciliar com o adversário enquanto estava a caminho. Vejamos, é o adversário, não é o inimigo, porque para o inimigo a dose é muito mais ampla, é amar aos inimigos, essa é a grande meta. Mas o adversário é reconciliação, porque quem é o adversário? O adversário é aquele que não pensa como nós pensamos e que sistematicamente ele faz uma oposição. Mas o adversário, se devidamente esclarecido, se tratado com digno respeito, se afavelmente considerado, ele pode sair do seu lugar de opositor sistemático para o de amigo, o de companheiro. Então, por isso que é importante reconciliar. E reconciliar porque havia alguma conciliação antes, porque ninguém repara o que não foi quebrado. Então, é reconciliar, fazer novamente aquela conciliação. Então, Allan Kardec, em Sinais dos Tempos, que na última parte do livro A Gênese, ele vai nos falar exatamente sobre esse progresso moral. É esse momento desse tempo de transição que nós estamos vivendo, em que há uma revolução moral na humanidade. E uma revolução que tem, digamos, no seu bojo uma energia muito boa, mas que vai nos apontando para as imaturidades psicológicas e espirituais que todos nós temos. Os grandes filósofos da modernidade, e aqui só para citar dois, um talvez já falecido, que é o Bergman, e o Bauman, que é um outro filósofo ainda encarnado, eles nos falam de uma modernidade líquida. E aí é que está o problema da modernidade líquida, que é essa vida em que praticamente tudo se desfaz, né? Em que as grandes narrativas foram esgarçadas, as grandes narrativas de família, as grandes narrativas de religião, as grandes narrativas políticas, em que tudo é muito fluido, ocorreu aqui, escorre agora, não necessariamente precisa voltar, é como se nós não precisássemos investir no longo tempo, porque é possível que as coisas de repente mudem. Esse é, talvez, um dos grandes conflitos intergeracionais entre, por exemplo, aquela geração que nasceu e que viveu o pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, e eu estou falando da geração dos meus pais, que são octogenários, e da geração, por exemplo, da minha sobrinha, que tem 22 anos, e que já nasceu num mundo que tinha não apenas televisão, mas que já tinha internet e que caminhava para os telefones móveis. Então, essa geração, que é a dos meus pais e de alguns de vocês que estão aqui, foi uma geração que se educou, tornou-se adulta e chegou à maturidade e entra na senectude, tendo vindo dessa ideia do esforço das grandes narrativas. Para que alguém se torne, por exemplo, um milionário, era preciso muito trabalho, muito investimento. A geração da minha sobrinha, e já de um outro sobrinho, já tem uma outra perspectiva de mundo. É possível tornar-se milionário, né? Se alguém investir no meu negócio, na startup, é possível tornar-se um milionário advogando e ganhando uma boa causa. É algo que eu vejo, por exemplo, com os alunos de direito, a ilusão de tornar-se, não é, milionário de um momento para outro. Essa é uma discussão que eu tenho muito com os alunos na universidade,
que é a ilusão de quem é que torna-se milionário no Brasil e quanto tempo gasta para isso. Mas há uma ilusão de que isso é possível, porque há a ilusão de pessoas iludidas, imaturas, que imaginam que estar na Terra é estar numa ilha da fantasia. E aí, nesse momento, nós temos algumas consequências muito severas. Uma delas aí representada pela imagem do código de barras, que, como vocês podem ver, há figuras, perfis humanos, e que depois tornam-se linhas, uma grossa e outra fina, como nos códigos de barra, que é a coisificação da pessoa humana. A pessoa deixa, nessa pós-modernidade, em muitas circunstâncias, de valer pelo que ela é, para passar a valer pelo que ela tem. Deixa de ser interessante pelo que ela é, para passar a ser interessante por aquilo que ela pode representar. Nós temos também esse novo fenômeno, que é o fenômeno da adolescência, que o Peter Pan representa muito bem, associado a um outro fenômeno, que é o da ostentação, que está relacionado ao aparentar ter, e não necessariamente ter ou ser. Isso se potencializou com as redes sociais, porque as redes sociais permitem que nós mostremos aquilo que não necessariamente existe, que pode ser a construção de um cenário. E aí eu vou dar um exemplo que todos conhecemos. Com a possibilidade dos celulares, e mais especificamente dos smartphones, que uso nós fazemos, por exemplo, das câmeras fotográficas, né? A gente tira uma foto e diz, não, mas não ficou boa não, arruma, né? Puxa lá, né? E a minha sobrinha diz, levanta o pescoço para não ficar com, né, pescoço muito caído, arruma, pousa de um lado, meu ângulo direito não é o melhor, porque o meu olho está um pouco mais baixo. Quantas fotos nós fazemos? E aí depois nós escolhemos das quantas fotos a que vai para as redes sociais. Quantas fotos digitais tem um book de casamento? Um book de bodas de ouro, né? Conversando com fotógrafos profissionais, eles dizem assim, nós cobramos o serviço por 2 etapas. A primeira etapa é fotografar o making off do evento, ou seja, aquelas coisas que arruma, né? A arrumação, o evento, e a edição das fotos digitais, porque é o que todo mundo quer ver. E a outra parte é o custo de as fotos que de fato vão compor o book. E aí há fotos de casamento que vão de 500 a 5.000 fotos. E aí entre os jovens eu ouço aquilo, mas como escolher entre 5.000 fotos? E aí se disser isso para o meu pai ou para a minha mãe que tem 80 anos, eles vão dizer, isso porque você nunca teve que usar muito bem um filme de 12 poses. Né? Só os que têm mais de 50 anos riram, né? Os que têm menos não sabem o que é isso. Os filmezinhos de 12 poses, você não podia gastar muito. Tinha que pousar, tirar a foto, que era aquela. Rezando para que não queimasse quando fosse revelar. Eu tenho uma... porque ainda tinha isso, agora só riram os jovens, né? Os mais jovens. Eu tenho uma colega de formatura que passou por um trauma muito grande, assim, porque todos nós éramos, há 30 anos atrás, muito pobres no Brasil, há 25 anos atrás. Nós não tínhamos isso que nós temos agora. E na época da nossa formatura era foto, de filme, de rolo, né? Comprava. E essa amiga não podia comprar, mas ela fez um esforço muito grande com a família, ela comprou um filme de 12 poses para uma amiga tirar as fotos. E fotos muito escolhidas, né? Algumas fotos da aula da saudade, ela dividiu 12 bem direitinho. As fotos da aula da saudade, as fotos do culto ecumênico, as fotos da aposição da placa e as fotos da formatura. 3 fotos, porque eram 4 eventos, 3 fotos para cá. A amiga foi muito gentil a todos os eventos, tirou 3 fotos, e a minha colega guardou esse filme, porque não era possível financeiramente para ela revelar as 12 fotos. E guardou, e fez um esforço, passou no concurso público,
e jurou que no primeiro salário ela revelaria as fotos. Mas a família estava com muitas dificuldades. Ela trabalhou 1 ano, trabalhou 2, 3. Com 5 anos que ela estava no concurso público, ela foi mandar revelar as fotos e tinha perdido todas porque o filme estava mofado. Então, ela ficou sem uma foto da formatura. E aí, quando nós fizemos 25 anos de formados, encontramos alguns, porque grande parte da turma trabalha na mesma cidade, e quando ela me encontrou, nós quase sempre nos vemos, e eram os 25 anos da turma, ela revelou essa grande dor. Ela não tinha uma foto da formatura. E aí tentamos rastrear, e eu localizei com uma outra amiga, num outro álbum, uma foto, uma única em que ela está, e eu estou com essa foto lá em casa para escanear e entregar para ela, porque não era possível, a vida era muito mais concreta. Então, quando nós comentamos isso com os jovens, e quando eu dizia isso para os meus evangelizandos, eles diziam lenda urbana, ou seja, coisa da minha cabeça, né? Invenção. Mas é uma relação entre o que é que eu sou e o que é que eu aparento ser. E aí, quando a gente observa, por exemplo, eu estou lembrando do Renato que me trouxe aqui e disse que é delegado de polícia. Quando a gente observa aquelas reportagens em que a polícia declara, né? Prendeu fulano de tal porque estava ostentando nas redes sociais. Aí a gente pensa que é coisa de bandido, né? Que roubou não sei aonde, foi não sei para que lugar, lá parecia que era uma outra pessoa, começou a postar nas redes sociais como se não existisse inteligência policial e a pessoa é capturada. Parece coisa de bandido. Mas o fenômeno psicológico, ele é muito mais profundo, porque ele fala da dificuldade em que nós estamos. Comentando sobre esse tema com meu amigo Rossandro, ele me disse que recentemente estava num local público e chegou uma pessoa, que eu não vou dizer que isso foi uma moça, isso foi um rapaz, e ficou por uma meia hora com uma câmera, com um celular, tirando várias fotos desse lugar, que era muito bonito, muito famoso, e supostamente essa pessoa ia usar aquele espaço, porque estava com traje de banho para isso. E tirou foto, tirou uma meia hora e não pisou na piscina. E foi embora. Provavelmente essa pessoa deve ter postado muitas fotos na rede social. A pergunta que ficou para mim é se ela tinha tempo para tomar banho de piscina. Até porque banho de piscina dá um trabalho, né? O cabelo fica horrível, né? Sem maquiagem, né? Depende, né? Depende do ângulo, a foto. Então, vejamos como esse fenômeno ele é interessante de ser analisado, porque ele fala das nossas carências espirituais. Ele fala do moço rico que nós somos. Senhor, o que é que eu faço? Eu mostro para o mundo que eu estou vivendo bem, olha as fotos, olha o lugar onde eu estou. Ou eu assumo interiormente as minhas lacunas. Eu assumo a minha vaidade, o meu orgulho, a minha inveja. Eu queria estar nesse lugar. Eu queria parecer tão bonita quanto fulano de tal, quanto fulano de tal. O que é que eu faço? Então, esse fenômeno, ele fala do moço rico que cada um de nós é, da grande dificuldade que nós temos de escolher. E aí a resposta de Jesus, mas o que é que está na lei? Não, Senhor, eu sou uma pessoa boa. Eu vou no centro, eu vou na igreja, eu contribuo com a campanha do quilo. Aí quando Jesus diz, rompa com toda a aparência e venha me seguir no anonimato, sem redes sociais, sem aparecer, sem ostentação. O que é que nós fazemos? Em geral, nós fazemos como o moço rico. Nós fugimos, nós vamos embora, porque nós temos muita dificuldade. E aí é exatamente esse pano de fundo, que até agora tudo isso foi uma contextualização, para a gente entender como é que diferentes gerações de adultos, de idosos, de jovens, de adolescentes, de crianças, poderão, convivendo juntos, construir alguma expectativa, alguma experiência de paz. Porque se nós, como adultos e idosos, não entendermos esses conflitos que nós trazemos, porque não é o fato de a gente chegar aos 70 anos, aos 80 anos, que a gente está sem conflito. Vejamos que Nicodemos, que foi procurar Jesus,
segundo os estudos do professor Severino Celestino, foi procurar Jesus porque era o seu aniversário e era uma data muito importante. Ele completava 70 anos. E o pouco que a gente sabe de matemática e de simbologia, a gente sabe que 7 representa a perfeição, o infinito. Tanto que a pergunta de Pedro para Jesus é: Senhor, quantas vezes perdoar? 7 vezes 7, ou seja, se eu perdoar 7 vezes uma ofensa de uma pessoa, está bom, né? 7 vezes ofensas de 7 pessoas, está bom, Senhor, 7 vezes 7, 49. E aí Jesus vai dizer 70 vezes 7, ou seja, é ao infinito. Então o professor Severino Celestino, ele nos diz que Nicodemos procura Jesus no seu aniversário de 70 anos, que supostamente revela, né, a plenitude, esse momento de entrada na senectude. E que para aquela vida objetiva, daquele contexto social, era muito tempo. Os homens, as mulheres viviam menos. Então, alguém que tinha vivido 70 anos era uma pessoa longeva. Como foi, por exemplo, para a geração dos meus avós, que veio do interior, que viveu as grandes secas do final do século XIX, do século XX, no Nordeste, na Paraíba, alguém que vivia 70 anos era muito idoso. Nós estamos vendo uma outra realidade. Divaldo Franco tem 92 anos, com a vitalidade de um jovem de 29 ou de 19, em muitas circunstâncias. Porque eu tenho metade da idade dele, faço uma viagem dessa de fim de semana, chego cansado e pergunto como é que Divaldo aguenta. É outra vitalidade. Nós estamos vendo a psicologia tratando dos grandes idosos. São aqueles acima de 80 anos, lúcidos e integrados. Meu pai tem 80 anos, é um homem absolutamente lúcido, autônomo em todas as suas atividades, anda de ônibus, caminha 1 hora por dia, faz esteira, corre. Um dia desse desenvolveu, numa corrida, 3 quilômetros, num tempo excelente para quem tem 80 anos. A expectativa de vida é acima dos 90. Sepultamos o ano passado a mãe dele, a minha avó materna, 97 anos, cuja memória começou a dar sinais severos de perda mesmo, acentuada da memória, aos 95. Aos 70, a minha avó era uma senhora que havia atravessado o século XX com todas as suas dificuldades em plena lucidez. Aos 80 anos, deu as ordens de como queria que fosse o aniversário dela. Aos 85, e tem mais, velho eram os outros, porque ela olhava para as amigas da igreja e dizia, como fulana está velha. E ela, mas ela não, a fulana tinha 85, 80, e ela já tinha 95. Ela, quando ia lá para casa, quando eu ia para a casa dela, ficar com ela, ela dizia, você sabe fulana? E eu nunca sabia quem era fulana, porque eram as amigas da igreja. Sabe fulana? Eu sei, vovó, sei quem é. Está velha, acabada, você precisa ver. Agora, ela tinha 95 já, a essa altura, mas nunca se considerou assim. Então, nós estamos chegando nesse momento dessa ecologia. E o fato de ter 70 anos, ou ter 80, ou 60, ou 50, ou 15, ou 18, ou 25, não significa que nós tenhamos conflitos menores ou maiores. Os conflitos podem se agravar ao longo da vida, assim como podem se amenizar, se nós fizermos, a acolhida desse conflito, o devido entendimento, em alguns casos, o devido tratamento. Em todos eles, o investimento na transformação moral, que é o que Kardec vai nos dizer lá no capítulo 17, no item Os Bons Espíritas, em que ele conclui que os verdadeiros espíritas são aqueles que fazem a sua transformação moral e os esforços para domar as más inclinações. Eu acho esse texto interessantíssimo, porque o título dele é Os Bons Espíritas. E a conclusão é, o verdadeiro espírita é aquele que investe na transformação moral, e aí a gente já tem um critério de autoavaliação. Desde que eu estou no Espiritismo, há 1 ano, há 5, há 10, há 20, há 30, ou 50, seja lá, qual foi a transformação moral que eu fiz? E quais são as más inclinações que eu tenho sistematicamente enfrentado para mudar essas más inclinações? Então, é isso que nos caracteriza como espíritas. E aí nós já começamos a observar que o que é paz
lá fora, paz social, necessariamente começa dentro de cada um de nós e, por extensão, começa no lar. Não existe uma paz que seja fabricada e que nós possamos comprar. A paz é uma conquista e é um processo e é um investimento, porque a paz não está pronta em lugar algum e não está plena em pessoa alguma que tem ainda um processo de transformação moral para enfrentar. Então, dizendo isso, é que nós precisamos entender exatamente por que adultos e jovens, e crianças, e adolescentes, e idosos, em convivência, precisamos entender os conflitos que temos para melhor geri-los e, assim, em família, começar a construir a paz que tanto necessitamos. Então, nós temos uma geração que está ativa, bastante ativa, que é a chamada geração que vem aí a partir de 1940, ou do fim da década da Segunda Guerra Mundial, né, onde nós tivemos uma explosão demográfica muito grande e que trouxe um aporte significativo de novos espíritos que estão na Terra. A partir do final da Segunda Guerra, 45 em diante. Depois nós vamos ter uma outra geração, que é a chamada geração X, que já é a geração dos hippies, é a geração da contestação, é a geração da década de 60. É a geração, talvez, das mais contestadoras que nós tivemos nos últimos tempos. Aqui vou arriscar uma frase sem grande certeza, mas talvez tenha sido a geração mais contestadora que nós tenhamos tido desde a Revolução Francesa. É exatamente a década de 60 que promove uma revolução de costumes no mundo. Quando nós estudamos a década de 60, não apenas em psicologia, mas em sociologia e nas demais ciências, nós observamos que os 10 anos dessa década, eles foram suficientes para, em termos de ciência, por exemplo, revisarem os últimos 100 anos. É muito interessante isso. São 10 anos que, em termos de ciência, revisam os últimos 100 anos. E, em termos de comportamento social, essa década de 60 e a geração que nasce aí, até 75, mais ou menos, é uma geração que revisa de forma intensa as grandes narrativas sociais. Talvez um marco seja questionar as narrativas sobre família, sobre casamento, sobre religião, sobre política. Os grandes questionamentos nascem aí. Depois nós vamos ter a geração Y, que é a geração que vai nascer aí já na década de 80, mais ou menos nos anos 80. É uma geração que vai nascer no alvorecer da revolução tecnológica que nós temos agora. Porque se a anterior viveu a revolução tecnológica da televisão, a geração seguinte vai viver a revolução tecnológica da popularização do telefone e das comunicações móveis e dos computadores, os primeiros computadores portáteis. Então, essa é uma geração que vai ter essa marca da comunicação e a marca da conectividade. Isso vai estar muito presente. E o interessante é, quanto mais essas gerações vão passando, mais as relações e as questões relativas à posse, elas vão se tornando, digamos, mais complexas, no sentido que elas vão se tornando múltiplas. Na sequência, nós vamos ter a geração Z, que aí já é uma geração da virada, né, do final dos anos 90, e que vai anteceder a chamada geração alfa, que é desses bebês que estão agora com 2 anos. Essa geração X e a geração Z, ela já se caracteriza pela chamada geração do milênio. Então, são esses meninos que nasceram da primeira década deste século para cá, hiperconectados, que já parece que o dedinho nasce, né, certinho para tocar na tecla do celular, que já sabem pousar para as fotos. Por isso que eu achei essa imagem desse bebê tão interessante, né, já com fone de ouvido ali. É uma geração que o meu pai costuma dizer que vem com chip.
E ele diz assim, quando eu for reencarnar, eu vou pedir que botem um chip em mim, porque esses meninos já nasceram com um chip. E, recentemente, nós vivemos uma experiência muito interessante, né? Ele que ainda está no mundo do telefone, não conseguiu fazer a transição, como alguns idosos fizeram. Outro dia, o carro dele baixou o pneu, e aí ele voltou, o carro ficou num dado lugar, porque ele não conseguiu trocar. Aliás, teve um problema de bateria, o carro ficou num dado lugar, porque não podia ir, e ele foi para casa a pé, mais ou menos 1 quilômetro, 1,2 km. E ele chegou em casa muito afobado, porque ele precisava de ajuda, e na cabeça dele a ajuda seria assim, eu iria no meu carro, dirigindo, até o local onde ele ainda hoje trabalha, porque lá ele tem uma agenda, e na agenda dele tem um número de uma casa de baterias que ele tem um conhecido e que mandaria a pessoa para resolver o problema do carro. E aí eu disse, tá, tudo bem. Aí na hora eu disse, tudo bem. Olha, mas como é o nome da loja? Ele disse, é loja tal. Isso eu fui descendo o prédio com ele, nós fomos pegar o carro na garagem, e eu fui localizando pelo celular o site dessa casa, desse comércio, o telefone, e quando nós chegamos na esquina depois do prédio, eu já tinha falado com a casa responsável, já tinha localizado a pessoa que ele conhece, e a pessoa disse que já estava mandando o socorro para a bateria. Quando eu terminei, ele disse assim, eu quero um celular desse. Aí eu disse, mas o problema não é um celular desse, o problema é um operador que saiba fazer isso, porque ele já ganhou 5 celulares, e o dele é um que, segundo o meu sobrinho, que tem 7 anos, assim, o telefone de vovô fala, porque ele digita 3, aí o telefone faz 3, 2, 1, né? E o meu sobrinho acha que o telefone do avô fala, porque as teclas têm um alto-falante. Então, quando nós estamos, né, em família, nós observamos que as características dessas gerações todas vêm à tona. E eu coloquei aqui só algumas, assim, muito superficialmente, para a gente começar a pensar como, por vezes, os conflitos familiares, eles eclodem dessas características das gerações e como nós, adultos, espíritas, às vezes não conseguimos compreender muito bem esses conflitos. E aí nós temos uma contribuição inestimável no espiritismo para começar a construir essa paz íntima, por extensão a paz doméstica, oferecendo uma enorme contribuição à paz mundial. Então, antes de fazer um destaque aqui de uma fala de Kardec, eu queria também lembrar algo que é extremamente recorrente, pelo menos na minha experiência lá em Campina Grande. Quando nós fazemos o atendimento fraterno de espíritas, e é bastante recorrente, nós, depois de ouvirmos a narrativa da pessoa, de fazermos um enquadramento temático dentro da literatura espírita, nós perguntamos para a pessoa como andam os seus hábitos de oração e de evangelho no lar. E, em geral, espíritas, mesmo pessoas engajadas na casa espírita, assim, olha, do jeito que está, eu não consigo nem fazer prece. Tá, tudo bem, não conseguiu todos os dias, não está conseguindo, mas o evangelho no lar. Ah, faz muito tempo que a gente não faz. Então, vejamos que nós entramos na pós-modernidade. Nós esgarçamos um hábito importante. Um hábito que tem a ver com os nossos valores. Porque lá na situação do moço rico, quando Jesus pergunta, o que é que está escrito na lei? Vamos trazer essa cena para nós. Se nós nos apresentássemos a Jesus com o maior conflito das nossas vidas, certamente ele nos devolveria a pergunta dizendo assim, o que os amigos espirituais instruíram para que fosse feito? E aí provavelmente nós vamos responder, que fizéssemos o evangelho no lar, Senhor, pelo menos uma vez por semana. Porque não é isso que está dito no livro Messe de Amor, de Joana de Ângeles, capítulo 59, intitulado Jesus Contigo? Joana de Ângeles diz que é pelo menos uma vez por semana. Ela não disse que é todo dia, que é 2 vezes por semana, nem impediu que fosse, porque pode ser todo dia, mais de uma vez por dia, inclusive. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Agora, o mínimo, a cota mínima, é pelo menos uma vez por semana.
E aí nós diríamos, mas não temos feito, Senhor, não temos guardado essa recomendação, esse mandamento. E aí provavelmente a resposta de Jesus seria, retoma esse hábito. Então, como espíritas, e aí nós estamos falando aqui para um público bem espírita, numa casa espírita, nós temos que trazer essa problematização para nós. Se essa discussão sobre adultos e jovens ela fosse num outro lugar, eu também apresentaria a importância dos valores da espiritualização e da religiosidade na família. Mas num público espírita, nós precisamos chamar a atenção muito mais para esse hábito, o hábito do evangelho no lar. Qual é a compreensão, qual é a contribuição que o espiritismo nos traz para a nossa problemática? Porque nós organizamos a casa pelo menos uma vez por semana, fazemos aquela faxina ou 2 vezes por semana, postamos as nossas fotos nas redes sociais, olha o nosso jardim, né? Olha a flor que brotou, olha, né, a decoração nova da sala. Tem gente que faz uma coisa agora que eu nem conhecia, mas passei a conhecer recentemente, é open house. Né? Muda de casa, aí faz um open house. Chama os amigos, né? Inauguração da casa nova, é a mesma coisa, só com outro nome. Né? Chama os amigos, aí posta nas redes sociais. Não estou dizendo para postar o evangelho no lar. Eu estou trazendo a pergunta para nós quantas vezes nós fazemos? E mais ainda, para a gente se problematizar, quantas vezes, em estando presente no evangelho no lar, nós estamos presentes espiritualmente no evangelho no lar? Porque eu já me perguntei isso. Já houve dias que eu cheguei em casa apressada, cansada, estressada, e estava no evangelho. Que lá em casa é um horário ultra conveniente para adultos inseridos no mundo do trabalho, que tem que pegar trânsito e tudo mais. Porque é o horário do meu pai e da minha mãe que moram comigo. Então, o horário é às 6h, de segunda a sábado. Aí, para quem vem no trânsito, das duas, ou sai antes do expediente do trabalho, ou perde o evangelho. Eu tenho alguns dias do trabalho, 2 dias, em que nesse horário eu estou em casa. Os outros dias, nem tanto. Na maioria das vezes, não, ou só no período de férias. Mas já houve momentos em que eu me perguntei, em estando em casa no horário do evangelho, com que conexão eu estava? Qual é a mente que está ali? É a mente que está vinculada ao texto lido, à reflexão, à prece, ou é a mente que está pensando no trabalho, nas contas, no problema? Né? E os espíritos nos lembram que o evangelho no lar, conforme a obra de Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco, e na obra de André Luiz, também psicografada por Chico Xavier, em vários momentos, estou aqui especificamente me lembrando de Entre o Céu e a Terra, os espíritos falam do evangelho no lar como um momento de asepsia espiritual. Então, quando a família se reúne unida, e diz Joana de Ângeles, quando a família se reúne para orar unida, ali permanece unida, e há todo o investimento de asepsia espiritual, e nós vemos uma descrição muito interessante sobre isso em André Luiz, em O Céu e a Terra. Então, o Espiritismo ele tem uma enorme contribuição a trazer, porque é uma doutrina de educação e de reeducação das nossas almas, uma enorme contribuição a trazer, mas nós precisamos colocar essa contribuição na nossa pauta. Então, seguindo, aqui nós vamos pegar da literatura subsidiária de Joana de Ângeles, do livro Adolescência e Vida, pensando aqui mais especificamente nos jovens, quando ela nos diz: o Espiritismo oferece ao jovem um projeto ideal de vida, explicando-lhe o objetivo real da existência na qual se encontra mergulhado, ora vivendo no corpo e depois fora dele, como um todo que não pode ser dissociado somente porque se apresenta em etapas diferentes. Explica-lhe que o espírito é imortal e a viagem orgânica constitui-lhe recurso precioso de valorização do processo iluminativo, libertador e prazenteiro. Então, nós temos aqui uma chamada do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Adolescência e Vida, página 16, de como apresentar o espiritismo ao jovem. O espiritismo não é uma doutrina de adultos, de idosos. Não é uma doutrina para gente que já passou dos 30.
porque o Espiritismo nos traz um projeto ideal de vida, explicando o objetivo real da existência, o que é que nós estamos fazendo aqui. E aí nós podemos desafiar qual é a outra doutrina que vai explicar com lógica o que estamos fazendo aqui. Onde estávamos antes, para onde vamos depois, por que é que nós temos essa família que nós temos, com esses pais, com esses irmãos ou sem irmãos, porque um conflito é o conflito do filho único, é o conflito de não ter irmãos. Às vezes a gente banaliza como adulto, mas é muito real o conflito do filho único, porque há uma percepção psicológica, por vezes não demonstrada, de que ele não tem iguais. E isso é muito difícil. Quando nós temos irmãos, nós olhamos e, apesar das diferenças, nós temos iguais, pessoas próximas. E eu pude experimentar isso em algumas circunstâncias. Eu já cheguei a dizer, em várias ocasiões, que eu acho que depois de ter filhos, porque eu não tenho filhos biológicos nesta vida, eu acho que a melhor experiência é ter irmãos. Eu tenho 4 outros irmãos, 3 irmãs e um irmão. Uma cunhada, um cunhado e um cunhado já falecido. Então, eu acho que a melhor experiência é ter irmãos. E a experiência da infância e da adolescência com irmãos é muito importante. E eu tenho 3 sobrinhos, inclusive uma sobrinha que mora comigo, que nenhum tem irmão. E é muito delicado isso em nossa família, porque nós fomos irmãos que crescemos muito juntos, e eu ainda fiz parte daquela fase no Brasil em que os irmãos vestiam as roupas uns dos outros. Né? E quando a gente conta isso para os jovens, eles dizem lenda urbana. Né? Quem compra uma calça jeans, compra outro, que é isso? Né? Como era isso? A roupa de um passar para outro, a farda da escola. Né? E o interessante é que eu sou a mais velha, mas eu não era maior. A minha irmã, encostada a mim, sempre foi maior do que eu, apesar de ser mais nova. E os adolescentes, os jovens hoje, não sabem o que é isso. O sapato, o tênis que foi de um, passar para o outro. Os filhos únicos não têm muito essas experiências. E aí tem um detalhe, que se a gente tem poucos irmãos, a tendência é também ter poucos primos, que é outra experiência em família muito importante. Porque o bom do primo é que ele é amigo como irmão, mas quando a gente briga, não é obrigado a dormir com ele. Né? Essa é a melhor fase dos primos, a melhor coisa que tem em ser primo. Porque é amigo como irmão, mas não é obrigado a, quando briga, né, dormir junto, comer junto, como minha mãe fazia conosco lá em casa. E aí eu vi a minha sobrinha crescer, que cresceu comigo, né, sem iguais. Então, tem uns primos e tem uns amigos, filhos de uns amigos espíritas, que ela considera assim como os mais iguais a ela. E outro dia eu ouvi de um colega algo muito sábio, que me impactou. E foi tão impactante para ele que ele contou publicamente sem se dar conta da profunda percepção psicológica que ele estava tendo. Nós chegamos para treinar de manhã cedo, ainda estávamos aquecendo. Enquanto a gente aquecia ali, lá nos exercícios de alongamento, ele disse, mas tive uma ideia hoje que ainda está aqui mexendo comigo. Aí o outro colega que estava alongando com ele disse, o que foi? Ele disse, eu acordei assim do nada, de madrugada, e fiquei desesperado. Ainda acordei minha esposa. Foi o que aconteceu? Ele disse, eu disse para ela, o que foi que nós fizemos com fulano? Fulano é o filho deles, já um jovem adulto, acho que uns 25 anos, talvez. Aí ela disse, fizemos o quê com fulano? Né? Fulano tem a vida melhor do mundo. Eu acho que ela, dormindo, no sono que estava, não queria essa discussão. Né? Mas ele não só acordou do sono físico, como do sono psicológico em que estavam. Vejam bem. O que fizemos com o fulano? Fulano está com a vida ótima, mora em João Pessoa, tem um apartamento dele, a vida está encaminhada, vai dormir. Ele disse, nós sobrecarregamos fulano. Ela, de quê? Né? Ele disse, quando ele era pequeno, éramos nós dois para cuidar dele. E nós vamos ficar idosos e será ele para cuidar de nós dois. Como se diz na Paraíba, essa foi peso, né? Quem tem filho único aqui deve ter se olhado para o chão. Porque é mais ou menos isso. Né? Quando os filhos são pequenos, nós somos um casal e nós cuidamos
de um filho. Então, são 2 adultos para um pequeno. Quando nós estivermos velhos, e a tendência é nós irmos lá para os 90 anos, será um adulto carregando o peso do mundo do trabalho para cuidar de 2. Vejamos como isso é profundo e como isso pode ser fonte de conflitos externalizados ou não. E recentemente eu ouvi de um amigo meu, e como foi público, eu vou citar o nome dele, meu amigo José Raimundo, ex-presidente da Federação Espírita Paraibana, ouvi dele, na casa dele, sentada na mesa de refeição da casa dele, uma situação de muita intimidade, mas havia outras pessoas e ele tornou público, e por isso eu vou tornar público também. José Raimundo teve um problema seríssimo, ele teve um AVC gravíssimo, e que inicialmente não foi detectado, e aí pela intervenção da filha, que é uma das mais novas, que era acadêmica de medicina, ela percebeu o problema do pai e conseguiu intervir na UTI para que um outro procedimento X fosse tomado, que resultou na melhora, na recuperação, sem sequelas, do nosso amigo. E ele disse assim, vejam só, veja a frase de profundidade, ele disse: eu tenho 5 filhos, e só quando eu estava na UTI, imobilizado, eu entendi por que é que eu tive 5 filhos. Porque um foi cuidar de tal coisa, outros 2 foram a Recife buscar a medicação que não tinha em João Pessoa, o terceiro filho parece que foi o que ficou com a mãe, porque o impacto da notícia foi muito grave, e a filha mais nova foi a que ficou na UTI com ele. Então, foi uma leitura assim, extraordinária de por que ter 5 filhos. E eu imagino que ele tem N outras razões para ter os 5 filhos que tem, mas ele fez essa leitura de família de muita profundidade, que nós podemos ler também. Por que é que eu sou filho único? Por que é que eu tenho 4 irmãos? Por que é que eu tive 3 filhos? Por que é que eu estou só com um filho? E começar a entender esse lugar no mundo a partir do Espiritismo, nos apresentando, como diz Joana de Ângeles, o objetivo real da existência no qual nos encontramos mergulhados. Porque se nós não compreendermos o objetivo real da existência no qual nós estamos mergulhados, nós entraremos em N conflitos. E aí, quando nós olhamos para todas as notícias de violência que nós vemos na sociedade, nós estamos vendo não apenas uma crise social, mas a demonstração de crises pessoais intensas. Porque ninguém sai matando aos outros, ou dirige um carro em alta velocidade, embriagado, ou agride a companheira ou companheiro, se não tiver profundos conflitos psicológicos não entendidos e não tratados. Então, a questão da paz, da construção da paz, ela é muito mais um investimento na resolução de conflitos pessoais, interpessoais e familiares, do que somente a assinatura de tratados governamentais para a paz. Esses tratados, eles são fundamentais. Com todo o respeito, medidas provisórias que autorizam o porte de arma, elas colocam muita pólvora, muita gasolina e muito fogo em conflitos pessoais não resolvidos. Porque se esse fosse um mundo que já houvesse superado as provas e as expiações, as armas estariam à nossa frente, sem uso. O problema é que, sendo um mundo de provas e expiação, a violência tem N modos de se apresentar, e como espíritas, nós precisamos investir numa cultura de paz, na construção da paz. Mas vamos para o intervalo, que já foi sinalizado 2 vezes, mas eu estava num fio de raciocínio, é só para concluir e a gente volta, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e que possamos voltar depois do intervalo.